cara se presta o papel de aproveitar uma das maiores tragédias da nossa história, né? Nunca se viu, pelo menos na nossa história recente, um Estado brasileiro praticamente embaixo d'água. É uma tragédia, assim, sem precedentes. As vidas perdidas e ainda depois para reconstruir, né? Que não vai ser fácil. O cara se presta o papel de aproveitar uma situação dessa para se lançar candidato a alguma coisa, porque o que ele está fazendo lá é campanha É eleitoral. promoção, pura promoção pessoal, é só isso. Ele desde sempre ele usa essa tática, Boi, de se aparecer, de querer estar na mídia, de criar confusões, criar. Ele precisa estar na crista da onda. Uhum. E agora mais do que nunca, ele aproveitou a oportunidade. Desde sempre ele vinha cercando, mas não vinha batendo de frente com o governo federal, com o governo Lula. Desde a época que ele teve a candidatura dele impugnada em 2022, que, para quem não sabe, o Pablo Bossal foi candidato a presidente e teve a candidatura dele impugnada. Aí o partido no qual ele tinha se lançado, que era o PROS, acabou entrando no arco de aliança apoiando Lula. Enfim, desde essa época, ele já vem cercando, falando mal do governo, se posicionando mais para o lado evangélico e bolsonarista da coisa. Agora ele extrapolou de vez. Essa fake news que ele soltou de que os caminhões, que os mantimentos e doações não estavam chegando aos necessitados do Rio Grande do Sul, foi desmascarada de pronto, inclusive por um dos secretários do governo do Rio Grande do Sul. A gente precisa explicar bem isso daí, por quê? Porque tá correndo uma notícia, uma reportagem do SBT que ele tá utilizando para dizer que ele não mentiu, que ele falou a verdade. Mas a gente sabe como que funciona a fake news. A fake news muitas vezes, claro, muitas vezes o cara inventa um fato lá que não existiu. Mas muitas vezes o que é pior, ele pega um fato e ele muda aquela realidade, ele dá um outro entendimento para aquela realidade para se favorecer de alguma forma. E é o que esse rapaz está fazendo. É claro que, se está em um caos no Estado, as forças que são responsáveis pela fiscalização estão ali trabalhando, em algum momento elas vão ter que fiscalizar o que está acontecendo. Por exemplo, peso de caminhão muito acima do peso, vai descer serra. O que pode acontecer? Pode acontecer mais acidente. O que a gente está querendo? A gente está querendo mais acidente no estado? Eu acho que não. Então, a gente vai deixar todo mundo chegar lá do jeito que for? Não, tem que ter minimamente um controle. Ô Boi, no vídeo que passa no SBT, que essa repórter está falando, eles estão barrando todos os caminhões. No próprio vídeo, o caminhoneiro explica, fala, eles estão pedindo para eu descer metade da minha carga. Meu caminhão tem que estar mais leve. É claro que tem que estar leve, cara. Olha o volume de água, nós estamos falando da Serra Gaúcha. Olha o perigo que esses caras estão sofrendo. Obviamente, se fosse possível carregar a quantidade de donativos, seriam todos carregados num caminhão, mas não tem como. Não tem como. E essa história estão multando por excesso de carga. Ninguém está multando, inclusive o próprio caminhoneiro fala, eles estão notificando. É muito diferente. Notificando é completamente diferente de multar. Mas esse vagabundo desse não pode falar o sobrenome dele, né? Do Pablo Sensal, esse vagabundo, ele fica induzindo as pessoas a acreditar nesse tipo de fake news, cara. E aí a extrema-direita se aproveita disso, eles criam uma corrente de mentira que a gente não consegue quebrar. É tanta gente mentindo, que aí quando você vai mostrar a verdade, a galera passa a não acreditar no que a gente está falando. Não, e outra, é tão claro você notar que o cara tá ali mais preocupado em se aparecer do que em qualquer outra forma, que ele vai criando um rodeio na historinha que ele cria até chegar no Lula. O foco dele é o governo federal. Ele não tá lá pensando em ajudar ninguém, ele tá lá para se promover. Essas doações são, para ele, na cabeça dele, falou assim, eu vou usar essa verba para me promover. Ele chamou o Lula, por exemplo, entre outras coisas, de anão de presépio. Primeiro,
Se pra você, ô Pablo Bossal, anão é xingamento, pra gente não é. De Né? maneira Agora, alguma. na cabeça de um energúmeno desse, chamar alguém de anão, pra ele é xingamento, porque deve ser um tipo de pessoa que ele despreza, né? Porque na cabeça desse pessoal, a gente sabe muito bem como eles são. Eles se sentem superiores a todo mundo. Eles são os grandões e o resto é que se lasque. Então o cara faz um rodeio pra quê? Pra chegar politicamente no governo. Ele chegou a falar que ele, um empresário, como pode um empresário tá trazendo mais aeronaves, mais donativos do que o governo federal? Ô, meu amigo, vamos falar a verdade, meu amigo. Pelo menos uma vez na vida. Vamos falar a verdade. Você tá levando mais. Você tá ajudando mais do que o governo federal. É brincadeira. Não, você tem que ouvir um negócio desse, de um cafajeste desse. De um vagabundo. Não, e aí você vai na página do infeliz desse, os comentários tratam ele como se ele fosse um super-herói. Por quê? É gente, não dá nem pra culpar o inocente que foi lá fazer o comentário, porque é gente completamente despreparada. Gente completamente despreparada que não tem noção do que acontece na política brasileira, não sabe como que funciona a comunicação, não sabe as artimanhas que esses caras usam e tá lá de boa fé, achando mesmo que o cara é legal, ó, que cara beleza, e tá apoiando um canalha.